Boa noite. Parabéns pelo resultado. E eu coloco pelo resultado exatamente que é aí que está. A atuação, por certo, tu esperas um processo de evolução do Grêmio nas tuas mãos, não tem nem tempo para se perguntar, é isso aí o Grêmio que tu queres. Então, o resultado hoje, que etapas, o fato de sair da zona de rebaixamento, ainda que no início do campeonato, de reencontrar a torcida, de começar agora em casa o trabalho ao lado do Filipão, que tu recebesse no meio da semana, certamente vocês conversaram pouco dentro daquilo que precisam conversar dentro da sala de vocês. Qual foi a importância, o que esse jogo marca nesse teu início de trabalho? Então, boa noite a todos. Acho que essas etapas que as equipes passam, etapa essa que o Grêmio está passando, e eu espero que tenhamos começado a passar definitivamente hoje com essa vitória importantíssima. Tudo é mais difícil, né? Você, primeiro, com uma sucessão de resultados que não são bons, você vai perdendo confiança, você vai perdendo um aliado importantíssimo que é o torcedor. Embora hoje tenhamos tido 27 mil pessoas que nos ajudaram muito, mas nós estamos acostumados, o Grêmio está acostumado com mais, e esse mais cria um ambiente mais difícil para os adversários e um ambiente de apoio maior para a equipe. Então, quando isso acontece, a gente precisa simplificar o máximo que a gente pode, e acho que a equipe fez isso. Teve um pequeno momento no segundo tempo que a gente saiu do jogo, que é uma questão que eu estou trabalhando bastante com eles, a gente oscilar menos dentro da partida. E aí saímos do jogo, entregamos a bola para o Santos e quase sofremos o gol. Foi o nosso momento mais difícil na partida. Fora isso, a gente sempre esteve muito organizado, com dificuldade, mais organizado, com dificuldade, mais sofrendo defensivamente na última linha pouco. Acho que depois de 6 ou 7 partidas a equipe volta a encerrar um jogo sem sofrer gols. E a importância disso está no placar final, né? Sempre você está numa condição de poder fazer o gol da vitória, como fizemos hoje. Então, esse é um primeiro passo. Só existe evolução com resultado. Pode-se fazer coisas boas, se o resultado não vem, nunca ele dá essa confiança, essa segurança de que as coisas vão andar para frente. Essa é a maior importância do jogo de hoje, diante do nosso torcedor, sair visualmente da zona, em termos de pontuação, é importante. Isso abre uma condição e uma perspectiva melhores para o futuro. Mano, aqui, boa noite. Muitos falavam sobre o trabalho do Quinteiros, o Quinteiros saiu e aí ficou nítida a dificuldade de elenco do Grêmio mesmo, limitação, desequilíbrio, enfim. Hoje o Grêmio conseguiu a primeira vitória sob seu comando. Esses jogadores, até porque a janela só vai abrir lá em junho, eles podem levar o Grêmio até onde, na sua análise, dentro do seu trabalho? Dá para sair tranquilamente da zona de rebaixamento? Com esse grupo, o torcedor pode se despreocupar em relação a risco de queda? E dentro dessa análise, o que tu espera da direção em relação a contratações quando a janela de fato abrir? Bom, vocês já me conhecem bastante para saber que eu não falo de contratações publicamente, porque acho que não se trata desse assunto publicamente. Esse assunto a gente trata no departamento de futebol, com as pessoas que esse assunto deva ser tratado. Muitas vezes inicia-se um campeonato, olha-se para um grupo de jogadores de uma equipe, jamais você imagina que eles vão disputar para não ser rebaixado. Eu vivi recentemente 2 situações, uma no Corinthians e outra no Fluminense, com um grupo bastante qualificado, jogadores que no ano anterior tinham sido campeões até de Libertadores, mas quando as coisas não começam bem, tudo isso vai para o ralo e ninguém serve. Por que eu falo em organização de equipe, que eu mais acredito, em trabalho?
porque isso devolve aos jogadores essa confiança para eles logo produzirem mais. Não é possível todos produzirem pouco. Tem alguma coisa errada quando todos começam a produzir pouco. E o errado é a ideia. Então, escolhemos uma ideia, trabalhamos com convencimento, o resultado, como hoje, ajuda a convencê-los, porque eles também têm as suas expectativas, eles também têm as suas avaliações, né? E a partir desse convencimento, todos fazem um pouquinho melhor. E se você ganha 10%, 20% a mais de cada um, daqui a pouco você está rendendo como uma equipe como o Grêmio tem que render. Garantia no futebol não existe de nada. Você pode ter vencido a tua vida toda, você pode ser vencedor, você tem que provar de novo, você tem que fazer todo ano, em todos os trabalhos. Isso vale para os jogadores, vale para nós, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Tudo bem, mano? Boa noite. Você disse em um trecho dessa última resposta que não fala sobre contratações, mas dos jogadores... Só não falo publicamente. Sim, só não fala publicamente. Mas dos atletas que estão aqui, à sua disposição neste momento, teve um jogador que chegou no início do ano e com grande expectativa por parte do torcedor, que é o Cuéllar. Agora você está dando uma sequência para ele como titular. O desempenho dele em si, ele está dentro do que você espera? Ele pode jogar mais até pela sua qualidade? Queria que você falasse um pouco em relação ao Cuéllar. Bom, raramente individualizo, mas como é uma coisa positiva, vou falar. É natural que um jogador que tenha passado o tempo que Cuéllar passou no mundo árabe, quando retorna a um futebol competitivo como o nosso, vai passar esse primeiro período com um grau de dificuldade grande. Ele ainda teve uma lesão, o que atrasou o processo, né? Então, certamente tem capacidade para render mais. Todos vocês conhecem Cuéllar, é um jogador de seleção colombiana. Então, ele está nesse processo. A gente fez uma minutagem para ele já crescendo um pouquinho mais. Hoje fez o maior tempo dentro de campo, né? E essa condição só vem jogando. E é o que nós estamos fazendo com ele. Mas vai valer para todos, né? Eu acho que Dodge fez 3 jogos muito bem jogados. Camilo hoje entrou muito bem, né? Entra dentro desse processo que eu estou falando, de organização da equipe, para que todos saibam se comportar bem em termos de posicionamento. Um time bem posicionado faz os jogadores crescerem, é isso que nós acreditamos. Vale para Cuéllar também. Boa noite, mano. A pergunta vai muito de encontro com isso, mas não tem a ver com o Cuéllar. A gente falava lá em Salvador sobre a estrutura do time, a importância que tu estava dando para o Edenilson, né, que nessa função importante, que é um cara que talvez não tenha nenhum substituto, ele volta a sentir hoje, sai no intervalo, talvez não jogue, até porque no Brasileiro, né, tomou o cartão, vai estar suspenso, mas tem o confronto da Sula aí. Como projetar esse Grêmio agora? Porque o Edenilson, ele fazia uma parte muito importante desse meio campo, que é bem próprio do que tu estava pensando. Começa o Grêmio a se desenhar dessa forma, partida após partida, e agora tu perde essa peça importante que é o Edenilson. Todos serão importantes, e quando temos uma estrutura bem formada, quando não jogar um, o outro vai entrar, e a expectativa é que produza bem. Alisson entrou bem, é um jogador que dá uma passagem de jogada aguda pela direita, que Edenilson, por característica, não vai dar, mas mesmo assim entendemos que para a primeira parte do jogo era necessário termos uma segurança maior, para não sair atrás no marcador, sabendo o grau de dificuldade que o jogo ia apresentar pelo contexto todo, não só pelo adversário, por nós mesmos, né? Então, penso que com outras características podemos ir variando a equipe sem que ela tenha queda, até pelo contrário, pode se afirmar de outra maneira. Quando estiver mais confiante, vai poder ser mais ofensiva, porque tem que ser mais ofensiva. Então, vamos trabalhar para
para solucionar de outra maneira. Vamos ter a oportunidade no jogo da Sul-Americana para ver como a equipe se comporta desde o início sem ele. Futebol é assim, as coisas vão se arrumando e às vezes se arrumam de maneira diferente até do que o próprio treinador imagina, e a gente procura respeitar o campo. O campo para nós é muito sagrado e os jogadores também analisam aquilo que a equipe produz dessa ou daquela maneira, e é isso que nós queremos fazer. Mano, você termina a sua resposta agora falando que o campo precisa ser respeitado. A gente sabe que com pouco tempo de treino fica difícil às vezes tu achar algum tipo de solução. E muitas vezes o próprio jogo e o campo, como você disse, acaba achando isso. O que o jogo de hoje deu de respostas para o Mano Menezes e o que dá para se tirar até de mudanças para a próxima partida a partir da vitória hoje? Bom, o caminho que nós escolhemos é ir mexendo pontualmente na equipe. Porque se eu mexo sempre na estrutura da equipe, fica difícil até de mensurar aquele que rendeu melhor ou aquele que não rendeu tão bem. E você não vai a lugar nenhum, né? Então você sabe que eu gosto de trabalhar com uma linha de 4 defensiva bem posicionada. Hoje esteve aí a linha de 4 bem posicionada. Todos cresceram um pouco. Veja que nós enfrentamos hoje um dos maiores dribladores que joga no futebol brasileiro, Soteldo, e marcamos bem. Mesmo sendo menino, jogou 70 minutos com cartão amarelo e soube se comportar, porque não é fácil, né? Então tivemos muitas vezes que dobrar, nossos volantes dobraram, nossos extremos dobraram, Edenilson muito no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, fizemos um pouco mais com o Cuejar, para tentar deixar a Alisson um pouquinho mais liberado para puxar o ataque. Eu acho isso o caminho que a equipe vai tomando, são as coisas que nós vamos vendo, mas sempre tentando manter ideia, porque sem ideia não se vai a lugar nenhum. Mano, tu chega à tua quarta partida e fica nítido que aos poucos tu vai encontrando soluções, o campo está falando. Hoje o Grêmio ganhou quase que na marra, né? Na vontade de roubar uma bola, na força física de um menino que arriscou. Outro menino que parece estar ajustando a tua defesa é o Serrote, os dois com o DNA gremista, Alisson e Serrote. O quanto que isso faz diferença? Tu daqui a pouco apostar em um menino da base, o que tu precisa passar para ele de confiança? A gente viu a tua conversa com o Serrote para ele segurar, para ele não ser expulso. Eu queria que tu falasse especialmente desses dois jogadores, e para ser justo, já que eu te perguntei nas últimas coletivas em relação ao sistema defensivo, hoje a linha de 4 funcionou, hoje o Grêmio não vazou por trás. Pode ser também por conta dessa escolha do parceiro do Gemerson ali do lateral? O futebol é um conjunto de fatores, né? Fagner também mantém um pouco mais de posicionamento, desmancha menos a linha, isso é por característica de jogador, né? Tem uns que a vida inteira perseguiram mais, eles são assim e a gente sabe que quando eles jogarem, eles vão fazer isso. Aí nós temos que completar a leitura dos outros, né? Quando eu falei que lá no jogo passado a gente fez um abafa com 3 jogadores ao mesmo tempo, nos custou caro, né? Nos custou caro, porque demos um gol para o adversário e daqui a pouco deixamos escapar um resultado. Então, leituras são coisas importantes e elas vêm da experiência, não precisa ser velho para ser experiente, precisa só ter vivido situações que te deixam preparado para as situações. Eu sempre trabalhei com jogadores jovens por onde passei, aqui no Grêmio há 20 anos atrás, né? Tivemos essa oportunidade e um clube que tem trabalho de formação e tradição como o Grêmio tem, sempre vai ter jovens jogadores de qualidade para estarem aí. Eles bem acompanhados, às vezes com alguns jogadores com uma rodagem maior, abrevia essa etapa, né? E jogos como esse vão dando o restante da preparação, né? Então, vamos seguir da mesma maneira. Alisson a gente segurou um pouquinho porque estava vindo de uma cirurgia de menisco, ainda ficou desconfortável um tempo, então tentamos
quisemos que fosse mais seguro, por isso que nas primeiras não entrou. A gente também não fala tudo, porque não dá para falar tudo, são questões estratégicas que às vezes você não pode entregar para o teu adversário, mas pode confiar, o torcedor pode confiar que a gente vai fazer o melhor para o clube. Nós somos Grêmio até debaixo d'água. E somos mesmo, mano. E eu vou no túnel do tempo contigo, porque tu falou do Estádio Olímpico, dessa loucura que foi viver o Estádio Olímpico, e em várias entrevistas tu falou a respeito, e agora tu volta numa outra condição, mas na arena do Grêmio. É uma outra atmosfera, é um outro ambiente do que era a Zenha, mas pulsava. E tu sempre ficou muito à vontade para falar do torcedor. Como é que tu viu hoje, qual foi a sensação, né, de estar na arena hoje como técnico do Grêmio nesse retorno, e o quanto essa torcida que pulsava no Olímpico vai contribuir contigo também nessa caminhada, já que somos todos Grêmio? O torcedor do Grêmio sempre fez um ambiente muito difícil para os seus adversários, lá e cá, né? Quando se transferiu, provavelmente esse ambiente foi sendo construído de novo, porque é outro lugar, são coisas novas, né? Mas o futebol é assim, que o torcedor consegue entender a necessidade da equipe com uma sensibilidade melhor, né? E ele nunca exigiu coisas extraordinárias, a não ser um comportamento de luta, de entrega, para defender as suas cores, né? E eu acho que isso é o que a gente não pode esquecer nunca. Tem momentos, em determinados jogos, que vamos ter dificuldades técnicas, vamos ter dificuldades táticas, porque o adversário também é muito bom, né? O Santos de hoje, por exemplo, não foi o Santos do meio de semana, né? Foi outro Santos, com Soteldo, com Tassiano, né? Com Roleiser, que veio para dentro e é um jogador de extrema qualidade. Então, assim, mesmo assim, a gente ultrapassa essa dificuldade sempre juntamente com o torcedor. E o que nós estamos conversando muito desde que chegamos é exatamente para que esse comportamento nunca caia. O outro da dificuldade, isso é do jogo, né? E eu tenho certeza que o torcedor, ao ver isso, no próximo jogo ele coloca 10 mil a mais e depois coloca mais e voltamos a ser o Grêmio forte na sua casa, que todo mundo teme quando vem aqui visitar. Mano, aqui, tudo bem? Parabéns pela tua primeira vitória no retorno à tua casa, né? Como a gente bem sabe. Entre duas equipes que tinham um desempenho técnico e emocional bem semelhantes para o confronto direto de estarem na zona de rebaixamento, posso dizer que quem venceu foi aquela equipe que teve o perfil emocional e comportamental que tu entendes muito bem, é um dos pioneiros nisso, trabalhado e venceu. Quem teve isso melhor trabalhado ao longo da semana? É muito difícil falar. O Kleber acaba de assumir o Santos, fez 4 treinamentos, 3 treinamentos e meio, né? E nem tudo se resume a só querer, né? Senão era também fácil. E também quando não se consegue atingir o objetivo, então íamos dizer que não quisemos tanto. Não é assim, né? Existe a questão técnica dos jogadores, os momentos que estão atravessando. E eu achei que a gente soube se comportar com as limitações do momento e as pressões do momento, né? E é isso que tem que fazer nessa hora. Para sair dessa situação, primeiro pensamos nisso prioritariamente. É um conjunto de fatores e acho que esse conjunto de fatores tende a melhorar. Estamos muito contentes mesmo com o resultado, sem dúvida nenhuma, porque era importantíssimo conquistar na tarde de hoje. Mano, aqui, eu gostaria de perguntar para você sobre 2 jogadores que disputam uma mesma posição, que é o Monsalve e o Cristaldo, porque nas últimas coletivas você falou sobre a escolha de colocar esses jogadores mais ao lado, porque eles têm um pouquinho mais de dificuldade de fechar por dentro, mas parece que nenhum desses 2 jogadores consegue engrenar por alguma coisa mais do que isso, porque é o terceiro treinador que está no Grêmio, desde o Renato, passando pelo Quinteiros, agora por você, que sempre quando a gente vai projetar o time do Grêmio tem a dúvida, joga Cristaldo ou joga Monsalve? Aí um fica no banco, joga melhor, o outro titular não consegue render. Eles têm idades diferentes, momentos de carreira diferentes. Por que nenhum desses 2 jogadores consegue
confirmar a expectativa ou pelo menos assumir a posição de vez. O que você pode dizer com a tua experiência de treinador sobre a dificuldade desses dois jogadores de se firmarem na equipe? Obrigado. Bom, precisamos esperar mais um pouco. A avaliação seria quase que irresponsável agora. Estou falando ela de ficar fazendo teoria, né? Os jogadores de meio campo que jogam nessa função têm que ter uma condição técnica, uma questão de raciocínio e uma questão física muito boas, porque é ali onde existe a marcação mais dura de todos os adversários. Então você tem uma fração de segundo para pensar, se você demorar um pouquinho, o marcador já chegou. Às vezes você tem que ter força para transpor, você tem que ter qualidade técnica para fazer isso, né? Eu acho que ambos têm qualidade técnica. Cristaldo raciocina um pouquinho mais rápido, Monsalve às vezes demora um pouquinho, dá 2, 3 toques, um pouquinho a mais, e é um lugar onde não te permite dar 2, 3 toques. Mas acredito que ambos vão ganhar a questão de potência para transpor os marcadores, quando for necessário você transportar a bola, né? Acho que a característica de Monsalve é mais de transportar, e a de Cristaldo é mais de passar. São um pouquinho diferentes os dois jogadores, né? Acho que eles sofrem muito em função de tudo que estava acontecendo, da equipe, das dificuldades da equipe, da saída de bola. A equipe jogava muito direto. E quando uma equipe joga muito direto, por escolha da ideia, os meias, que são os sujeitos que precisam da bola e que gostam da bola, começam a ver a bola passar muito por cima deles. Se a bola passa muito por cima deles, eles não têm característica de disputa, eles passam a ser um jogador que a gente começa a discutir o jogador. Tá? Então, se queremos ter meia, temos que jogar um futebol que privilegia os meias, que façam eles participar do jogo com prazer, e aí todos saem ganhando. A linha é essa. Boa noite, mano. Tudo bem? Aqui. Claro, futebol não é apenas número, né? Mas uma plataforma de estatísticas aí bem conhecida deu o Gemerson como o melhor jogador em campo. Como recuperar a confiança desse jogador junto à torcida, né? Uma sequência de atuações positivas. E se me permite mais uma, caso seja necessário, se é possível também uma sequência de Wagner Leonardo e Kahneman jogando juntos, mesmo sendo dois canhotos. Obrigado. Olha, a questão de jogar dois canhotos numa dupla de zaga é raro, né? Você sabe que é raro. Canhoto, por si só, tem uma lateralidade maior, que às vezes dificulta, porque dois destros jogam e dois canhotos às vezes não jogam, tá? Então não é só por uma questão de preferência, então por isso que ao longo do tempo dificilmente você enxerga um lateral esquerdo jogando de lateral direito, um canhoto jogando de lateral direito, e já viu vários destros jogando de lateral esquerdo. Uma vez eu fiz disfarçado de linha de 3, segurei o lateral direito para ser um zagueiro quase de direita, deixei um zagueiro canhoto de líbero e deixei um outro canhoto de stopper pela esquerda. Stopper é novo, não é do teu tempo. Mas aí você tem que mudar o jeito da equipe jogar, porque senão ela fica muito torta. E provavelmente, ao ver um jogador canhoto jogando pela direita, o adversário vai induzir a saída de bola sempre pelo lado contrário e nós vamos ter dificuldade. Tá? Então, não digo que nunca vai acontecer, mas ainda prefiro manter o mais normal. Primeira pergunta. O futebol é isso mesmo, né? Você joga um jogo bem, achei que Gemerson já fez um jogo bom lá na Bahia contra o Vitória. Tá? E acho que o caminho é esse, à medida em que simplifica e que posiciona bem. Zagueiro precisa muito de posicionamento, muito de posicionamento. Quando ele está correndo atrás de atacante, o atacante sempre sempre não, mas que 99% dos casos, ele é melhor tecnicamente do que o zagueiro. Então você não pode ficar correndo atrás de atacante. Vai passar vergonha,
O atacante é rápido, é mais habilidoso. Então, o defensor precisa minimizar essa diferença que existe com o posicionamento. Quando a equipe está bem posicionada, como esteve hoje, na maioria dos casos, ele ganhou os duelos, ele jogou bem. Quando a equipe não está tão bem posicionada, ele vai ter dificuldade, como outros terão em qualquer lugar. Mano, boa noite. Queria te questionar, o senhor citou algumas vezes já na entrevista a questão do posicionamento, de ser o momento de simplificar. Não sei se usou a expressão de dar um passo atrás, eu não me lembro se chegou a hoje citar essa expressão. Eu queria lhe questionar, a gente viu no Grenal, que foi quando o James assumiu na troca de comando, o Grêmio, naquele jogo, teve uma marcação bem alta, teve uma marcação ofensiva, pressionava muito a saída de bola. E nos jogos sob teu comando ainda não teve algo parecido com isso. Queria só questionar o senhor se isso é uma ideia de ter realmente jogar sempre com o bloco mais baixo de marcação, esperar um pouco mais o adversário, ou se é uma questão de momento e daqui a pouco, com a evolução, hoje pelo menos na minha opinião, é de que já foi um pouco mais, já pressionou um pouco mais em relação aos outros jogos. Se é uma questão de jogar em casa, se é uma questão de depender do adversário, se é algo pontual ou é algo, uma filosofia de que o Grêmio vai marcar mais recuado mesmo? Obrigado. Boa pergunta. Às vezes não é por uma escolha da gente, às vezes é por mérito do adversário. Você não consegue subir porque, por exemplo, primeiro tempo, no momento do jogo que nós não conseguimos pressionar de jeito nenhum e o Santos tinha 4 jogadores no meio campo. E Roleiser saiu da extrema e veio se juntar aos jogadores do meio campo. Ele, Tassiano, mais João Schmidt, mais o venezuelano lá, 8. Rincon, sempre tinha um jogador livre. Então, Marlon estava sobrando sem marcação. No intervalo, ajustamos isso um pouco, trouxemos Marlon um pouco mais à frente, quase na linha do volante, conseguimos adiantar um volante nosso mais à frente, para se juntar com o Cristaldo, para ter essa pressão, porque senão você não consegue. Sempre quando você está chegando, o adversário toca bem a bola. Às vezes, estrategicamente, não é tão bom você subir tanto. Às vezes é bom você estabelecer gatilhos, esperar um pouquinho na intermediária, deixar o adversário se decidir para um lado do campo e aí estabelecer uma pressão. O nosso objetivo é que ela seja sempre eficiente e que dê resultado. Quando ela começa a não dar resultado, não tem lógica manter. Você está só desgastando o teu time, você está correndo e não recupera a bola. Hoje já recuperamos mais a bola, mas ainda cometemos um equívoco que temos que solucionar também. Perdemos logo depois a bola em seguida. Então, ganhamos a bola e logo em seguida perdemos. Tá? Então, vamos aos poucos fazendo com que as coisas funcionem. Isso também depende um pouco da confiança que os resultados trazem. Quando você não tem confiança, você nunca vai, você sempre dá um passinho para trás, porque é uma questão de sobrevivência. Então, é um caminho natural de evolução. Tem horas que vamos fazer, tem horas que não vamos fazer, e às vezes os motivos são diferentes. Às vezes é mérito do adversário, às vezes é deficiência nossa. Vamos sempre tentar fazer o melhor para a equipe. Obrigado, Mano. Obrigado, pessoal. O Sensato e o Guto falam com você. Mano Menezes. Está aí. Entrevista do Mano Menezes com José Alberto Andrade, na entrevista coletiva depois de Grêmio 1, Santos 0 na Arena, com gol marcado, um gol fundamental marcado